Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos uma lição da nossa escola bíblica, né? Deixou de ser dominical, agora é só escola bíblica. E nós vamos aprender mais um pouco do Senhor através dessa lição, né? Conhecer mais do nosso Deus. Nós vamos aprender mais. Eu vou estar orando então. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta hora bendita, quando podemos mais uma vez falar com o Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e pedir que o Senhor nos direcione nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, usa a minha vida, Senhor Deus, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer que fale. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a entender, ó Deus, os seus propósitos, ó Deus, tudo que o Senhor tem reservado para a Tua igreja. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Ó Deus, recebe a nossa adoração. Ó Deus, nos ajuda a caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, a lição de hoje, né? Tem o título Quando a adversidade é incredulidade. Interessante isso, né? E o texto áureo está lá em Isaías 53, no verso 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? E na história do ser humano sempre vai haver diversidade, nós sempre vamos ter algumas dificuldades para passar, né? Passando, mas nós estamos crendo sempre, né? Que o Senhor está conosco, mas às vezes a adversidade vem por falta de fé. Foi o que aconteceu, né, quando Isaías pregou aquele povo lá, né, falando com eles o que o Senhor tinha dito com relação à vinda de Jesus, e o povo não acreditou. E Isaías se desencantou, né? Ele ficou perguntando: quem é que está dando atenção a isso? Quem é que está acreditando nisso? Né? Quantas pessoas, isso vai adiantar para quem? Né? Igual a gente hoje passa por isso com muitas pessoas, a gente fala do amor de Deus, a gente prega a palavra, insiste com a pessoa, mas muitas pessoas não querem conhecer o Senhor, não querem saber. E quando vem a adversidade, aí passa uma situação muito difícil, porque a adversidade sempre vai vir, né? A adversidade sempre vem. E então a gente fica vendo, né, algumas pessoas passarem por dificuldades. Nós também passamos, mas nós temos um Deus que passa junto com a gente crê que o Senhor está sempre conosco, é Ele quem cuida de nós, né? E as adversidades são inevitáveis na raça humana. O ser humano sempre vai passar por uma adversidade, né? Por isso que lá o profeta Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 39, o profeta pergunta: de que se queixa o homem? Né? De que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Né? Às vezes a adversidade vem por causa do nosso próprio pecado, das escolhas que a gente faz, né? Do nosso... não porque Deus goste de estar deixando a gente passar por situações difíceis, mas às vezes nós escolhemos passar por situações difíceis, né? E no verso 33 diz que Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o Senhor não tem prazer nisso, em nos ver passar por adversidade, né? As adversidades vêm, às vezes, por causa de pessoas com quem convivemos, por causa de injustiça, de líderes, né, de governantes. A gente passa por adversidades independente da nossa vontade, porque por causa de quem às vezes está, né, na liderança, no governo, né? E pode também ser por ação de Satanás. Satanás também, a gente sabe que ele não brinca, né? Ele não dorme também não, ele está sempre querendo nos causar algum dano, né? Essa é a função dele, ele está fazendo o papel dele mesmo. Mas ele, às vezes, ele investe contra nós, né? Nós vimos lá a situação de Jó, né? O que Jó passou por causa
da investida, né, de que Satanás tentou fazer, mas mesmo quando ele tenta fazer algum mal para nós, o Senhor, é só com a permissão de Deus que ele consegue fazer alguma coisa, né? Às vezes as provações de Deus também faz a gente passar por adversidades, né? Mas Deus sempre tem algum propósito quando nós passamos por adversidades, né? E nós com o Senhor, nós nunca passamos sozinhos. No primeiro tópico da lição, diz assim, o título é esse, né? O subtítulo: em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. E isso aconteceu, né, com o profeta, quando ele pergunta assim: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Spurgeon, o famoso pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura, o Evangelho em sua essência, né? Tudo foi revelado ali, tudo foi contado, né, como que seria. 700 anos, irmãos, antes de Jesus chegar, o profeta Isaías já estava revelando todas essas coisas maravilhosas que nós podemos hoje, né, constatar no Novo Testamento, mas eles tiveram a oportunidade de ser avisados, né, antes das coisas acontecerem, mas eles não creram, eles não acreditaram, né? Quem crê nisso, né? É a pergunta que Isaías faz. Quem crê nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos e vemos? Quem está acreditando no que a gente está falando hoje também? Né? Quem acreditou? Né? E a resposta é essa: ninguém. Foi essa a conclusão que o profeta chegou. Ninguém, né? Ninguém ouviu na primeira pergunta. E na segunda pergunta, se propõe a explicar por que é assim. Não pode haver crença sem que primeiro aconteça revelação divina. É o Espírito Santo, né, que nos convence, que nos leva a crer, né? É preciso que haja o Espírito Santo em nós. E é assim que a gente consegue crer. Senão a gente continua, né, como aquele povo com os ouvidos tapados, né, sem querer prestar atenção nas coisas de Deus. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? E ele pergunta: quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor simbolizava ali, é só uma metáfora, né, simbolizando a força, né, de Deus, o poder de Deus. E quem deu atenção a isso? Ninguém. Ninguém quis saber, né? E até hoje é assim, né? Quem pode imaginar, né, o poder libertador? Como eles iam entender isso? Só crendo, só pela fé, né? E se a pessoa não crê, não tem como entender o amor de Deus, né? Isso que viria muitos anos depois, muitos anos. Esse homem deve estar doido, não é possível estar com uma conversa dessas, né? Como a gente, depois os irmãos leiam lá todo o capítulo, os irmãos vão entender. O capítulo 53 de Isaías é lindo, né? Quando ele fala sobre a vinda do Messias, né? A mensagem era clara, tudo muito bem explicado. Ele explicou tudo direitinho, mas o povo não estava dando atenção não para isso não. Estava preocupado com riqueza, estava preocupado com fama, né, com poder, e eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam querendo saber da vida deles, né? O que quer saber lá de Deus, que vai vir um Redentor, que vai vir um Salvador, né? E aí hoje em dia a gente ainda vê isso, pessoas que não creem no poder de Deus, que não creem que Jesus vai voltar. Isso para muita gente é uma loucura da nossa cabeça. Assim como aqueles lá não creram também, né? E eles confiavam na própria força. A gente vê, meu Deus do céu, as coisas que hoje, né, aqui no nosso país mesmo, os governantes fazem, né, que eles se acham, né? Acham que eles podem, que eles mandam, que eles fazem, mas é o Senhor quem cuida de nós, né? Então, como disse lá João, né, no João 1, acho que é João 11,
né? E ele fala isso lá, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Foi o que aconteceu naquele tempo, né? Veio para o próprio povo de Israel, para o povo lá, os judeus, e eles não receberam Jesus. O segundo tópico fala: a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem nos amamos. Olha que responsabilidade, né? Que coisa difícil. A incredulidade é uma coisa muito triste, né? A incredulidade não é falta de compreensão intelectual. Às vezes a pessoa é tão letrada, né? Tão instruída, mas é incrédulo. Ele não crê no poder de Deus, ele não crê que o Senhor que Jesus vai voltar, ele não crê que precisa de salvação em Cristo, né? E a falta de fé de muitos dos israelitas, por exemplo, impediu deles entrarem na terra, né? Na terra prometida, né? Eles não conseguiram, não puderam entrar por causa da incredulidade. Muitos ali não creram, né? Só 2 creram. Olha que coisa bonita, né? Tomara que nós sejamos assim, irmãos. Nós vamos entrar na terra prometida e a gente precisa crer nisso, né? E precisa levar essa boa nova para os nossos, né? Como diz aqui, né? A gente às vezes impede a nossa incredulidade impede a gente ser abençoado e nós, os nossos também, porque se a gente não tiver muita firmeza, não tiver todo o cuidado com relação às outras pessoas que nos cercam, nós não vamos entrar e nem vamos permitir que os nossos entrem também. Então, é preciso que haja essa firmeza em nós, né? Nós não podemos ser incrédulos, nós precisamos crer, né? Nós precisamos crer. Deixa eu ler aqui também. A incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo. Olha que coisa triste, né? Jesus estava ali, pertinho, podendo fazer tudo. E eles não desfrutaram dessa bênção, né? De estar perto de Jesus, de poder segurar no milagre, vamos dizer assim. Porque Jesus estava tão perto, fazendo tantos milagres, né? Por causa da incredulidade deles, né? Os descrentes limitam-se, os que podem ver ou conhecer, né? Mas a Bíblia ensina que tudo é possível ao que crê, tudo, né? Então nós precisamos botar a nossa fé em prática, né? Tem aqui na nossa lição, fala sobre aquela passagem quando aquele homem, né, que tinha um filho possesso, né, e falou para Jesus: se você puder alguma coisa, ajuda a gente, né? Se você puder. Olha que coisa interessante, uma pessoa, né, questionar o poder de Jesus, né? Jesus pode, ele sempre pode, né? Ele sempre pode. A gente é que impede às vezes, né, com a nossa incredulidade, mas Jesus sempre pode. A fé daquele homem era muito fraquinha, né? E Jesus falou para ele: tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê, né? Não é uma questão de capacidade de Cristo. Jesus sempre é capaz. Jesus sempre é capaz e está pronto para realizar milagres. Falta a gente crer, né? O que falta é a nossa incredulidade que atrapalha. E Jesus estava ali pronto para operar aquele milagre, né? Mas dependia da fé daquele pai, daquele homem, né? Mas aí quando ele chegar perto de Jesus faz toda a diferença, né? E aí ele falou assim: eu creio. Quando ele disse eu creio, né? Ajuda-me na minha incredulidade. É isso que nós precisamos fazer, pedir a Deus às vezes, né? Quando a gente está diante de uma situação tão difícil, a gente fala: meu Deus, isso aí eu não estou crendo que vai acontecer, mas o Senhor me ajuda a crer, né? Porque até o desejo de adorar a Deus vem de Deus mesmo. Então, se a gente também não tem fé, né, nós precisamos pedir ao Senhor, né? E a gente, eu penso que incredulidade também é desobediência, né? É uma desobediência quando a gente não crê. Os filhos de Israel
não entraram no descanso oferecido por Deus por dois motivos. Faltava fé, em Hebreus 3, 9 fala, e eram desobedientes. Hebreus 4, 6 fala a respeito disso, né? Então, que jamais aconteça isso com a gente, né? Vamos pedir isso a Deus, a Jesus. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu estou muito fraquinho, né? Como aquele pai ali perguntou a Jesus se você pode fazer alguma coisa. Claro que Jesus pode, né? Claro. Deus é tremendo, é maravilhoso. Ele sempre pode, né? Que jamais aconteça ver em qualquer um de nós perverso coração de incredulidade. Lá em Hebreus 3,12 fala sobre isso, né? Um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, que nós não tenhamos esse coração perverso, incrédulo, né? Que isso só nos afasta de Deus. Nós precisamos cada vez mais, né? Calvino disse, somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Precisamos vir constantemente a promessa de Deus para contrabalançar as dúvidas e medos que são naturais em nós. Todos nós temos isso, né? Nós temos dúvida, nós temos medo nesse tempo. Então, meu Deus, falar de medo agora é uma coisa incrível, né? É muito medo que está pairando sobre a terra, sobre o mundo, né? Muito medo, né? Mas nós temos que estar todo dia diante do Senhor, pedindo a Ele, né? Para tirar as dúvidas e os medos de nós. E o terceiro tópico da nossa lição tem o seguinte subtítulo: precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer ao Senhor, né? E aí a gente se lembra daquele verso, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É responsabilidade também nossa. Nós precisamos perseverar, crendo sempre, né? Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento como elemento essencial da sua vida espiritual. Tinha que ter fé, né? Tinha que ter fé, tinha que crer, tinha que acreditar, né, no que Deus estava falando já no Velho Testamento, né? Diz que até em Tiago 2,19 diz que até os demônios creem, né? Até o diabo crê, o diabo é crente, estremece, né? Mas não é com uma fé salvífica, né? Ele não é salvo como nós somos. Ele, essa fé que ele tem, esse crer, né, de Satanás, é porque ele sabe, ele conhece o poder de Deus, ele sabe quem é o Senhor, né? Mas ele não crê para não creu para a salvação dele mesmo, né? Fé salvífica genuína é a união íntima com Cristo, é uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo, como a única base para perdão de pecados e entrada no céu. Essa é a fé. Nós precisamos crer, né, que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E a gente não pode duvidar disso, né? Não pode, a nossa incredulidade não pode balançar diante disso, né? Nós temos que crer que realmente Jesus veio. E é só Ele que facilita, né? Que é o caminho para nós entrarmos no céu. Sem Jesus não tem como, né? A fé, contudo, a fé redentiva é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém segue a Cristo e obedece os seus mandamentos, né? Não adianta, por isso que a palavra diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar
porque às vezes crê, mas não obedece. Ele é crente do jeito que ele é, né? E a nossa fé, né? A fé tem que fazer parte da nossa vida, desde o começo até o final. Nós temos que continuar crendo, apesar da dificuldade, apesar das adversidades, nós não podemos, não pode existir incredulidade da nossa parte, da parte dos servos, dos filhos amados de Deus, né? Nós não podemos deixar que essas coisas balance a nossa fé. A fé é um instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido, Efésios 2:8. A base da salvação é a graça, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós precisamos saber que é a graça de Deus que nos alcança e é através da fé que nós vamos vencendo dia a dia as nossas adversidades, os nossos problemas. Jesus disse que os salvos são o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Nós já falamos, eu já falei disso aqui, né? A fé deve e precisa crescer a cada dia, né? Já falei isso também. Todo dia a nossa fé precisa crescer mais um pouquinho, porque todo dia tem uma adversidade. Todo dia nós estamos ameaçados, né, de passar por alguma coisa, mas nós cremos no nosso Deus, né? Quando a gente se deita, a gente agradece ao Senhor, porque foi Ele, né? Foi o Senhor quem nos guardou, quem nos protegeu. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, né? Nós vamos orando, vamos clamando, vamos crendo, né? Vamos crendo sempre, né? A fé precisa crescer a cada dia, a semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado, malhado. Ela aumenta pela oração, é fortalecida pelo estudo da palavra e ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor. Olha que bênção, né? Olha que bênção, olha que maravilha a gente saber que a nossa fé, né, é a verdadeira confiança em Deus e não em si mesmo. Nós nunca vamos ter essa fé em nós, né? Nós temos fé no nosso Deus, nós cremos no Senhor, nós confiamos no nosso Senhor, é Ele, nós não podemos perder, né? Através da oração, através da leitura da palavra, né? Mensagens que a gente ouve, isso só faz fortalecer a nossa fé. E às vezes até por adversidade que a gente passa, né? Nesse tempo nós temos aí tanta coisa acontecendo. E aí agora, para pensar e agir, Paulo exorta os crentes a examinar sua fé, lá em 2 Coríntios 13:5. Examine sua vida pela evidência da salvação. Essa evidência deve incluir confiança em Cristo, Hebreus 3:6, obediência a Deus, Mateus 7:21, crescimento na santidade, Hebreus 12:14, e Jó 3, 1 João 3:3, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22-23, o amor entre os irmãos, 1 de João 3:14, a influência positiva sobre outras pessoas, Mateus 5:16, o apego aos ensinos dos apóstolos, como a gente aprende, né, com eles. O testemunho do Espírito Santo dentro de você, Romanos 8:15-16. E esse testemunho, né, do Espírito Santo, deixa eu ver se eu acho aqui, Romanos 8:15-16, vamos ler para ver. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos confiar no nosso Pai.
confiar no nosso Pai. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem caminha com nós, é Ele que não nos deixa sozinhos. É esse Deus, né? Que não vai nos deixar, que vai nos fortalecer para que a adversidade não gere incredulidade em nós. Que o Senhor nos abençoe, Deus abençoe e que essa lição faça crescer em nós a fé, né? Não que nós seja a credulidade, né? Vamos dizer assim, que nós possamos crer cada vez mais no nosso Deus. Deus abençoe a cada um. Boa noite, durmam com Deus.